Boa noite, gente jovem! Como é bom estarmos na casa de Deus mais uma vez. O Senhor já está aqui, a presença dEle já está aqui. Eu tenho certeza que Ele quer falar com cada um de nós. Vamos orar por isso, para que Ele fale conosco durante esse tempo de palavra. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos juntos na Sua presença. Deus, nós reconhecemos a Sua presença. Essa noite nós damos valor à Sua presença, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a gente pode mergulhar, Senhor, mergulhar na Sua palavra, Te adorar, Senhor, sermos transformados pela Sua presença. Pai, em nome de Jesus, hoje nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante nesse salão, Senhor. Para nós é significativo, Deus, terminarmos o nosso ano aqui na casa de Deus, porque nós queremos declarar com a nossa vida e com o nosso coração, o Senhor é importante, Senhor. O Senhor tem o trono, o Senhor tem o centro, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, eu creio que Deus quer fazer algo grande aqui essa noite, amém? Ele quer falar conosco, Ele quer ministrar a sua vida, Ele quer ministrar a sua vida que está conosco aí pelo Campus Live, bastante gente da praia aí, né? Ô, pessoal na praia, tá na praia, mas está com a gente na Rede Jovem. A Dailex está direto lá da Venezuela, participando aqui com a gente, cultuando na Rede Jovem, é isso aí. Que bênção ter os nossos irmãos conectados conosco essa noite. E galera, é o seguinte, nós vamos continuar hoje, né, daquilo que a gente parou semana passada, vamos continuar com a nossa mensagem do Sermão do Monte. A gente está aí ao longo do ano, falando do Sermão do Monte. A gente vai para a nossa quarta mensagem relacionada ao Sermão, na verdade quinta, né, porque a gente teve uma de introdução, e aí a gente vai agora para a quarta bem-aventurança, e Deus tem falado muito conosco. Quem foi muito ministrado na semana passada com a palavra sobre bem-aventurados os mansos? Eu fui muito ministrado, o Senhor ministrou muito a minha vida, e tem me ministrado muito. Então abre comigo aí lá em Mateus 5, para a gente continuar falando aí do Sermão do Monte, e a gente vai falando, vamos passar a parte toda ali que a gente tem lido, do versículo 1 até o versículo 11 ou 12, vamos até o 12 hoje. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. E então a gente vai ali passando por esse trecho do Sermão do Monte, onde vai falando das bem-aventuranças, e hoje a gente vai focar aqui no versículo 6 de Mateus 5, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente vai se aprofundar nisso, mas logo de início nos mostra que um bem-aventurado, ou seja, alguém que é feliz, né? Bem-aventurado fala de feliz, é alguém que tem um tipo de desejo nesse caso. Bem-aventurado os que têm fome e sede. Fome e sede é um tipo de desejo. É algo que você deseja comer, você deseja beber, você quer algo. Ou seja, existe um desejo espiritual que vai te transformar numa bem-aventurança. Às vezes, a gente pensa que
E a gente veio construindo isso nas bem-aventuranças, primeiro nos despindo, falando bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres, e essas bem-aventuranças, elas iam falando de pessoas que não têm algo, pessoas que estavam se despindo de si, que estavam perdendo aquilo que tinham. Agora essa bem-aventurança está falando de feliz é aquele que quer algo. Feliz é aquele que deseja algo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E de fato, amados, esse trecho das bem-aventuranças, ela tem me ministrado muito nas últimas semanas. Eu tenho conversado disso com a Tari, ontem eu estava falando empolgado ali para ela, porque fala que eu e você, nós fomos construídos, projetados por Deus, para desejarmos a justiça do reino de Deus. Abre, quem é rápido de Bíblia, abre lá em Eclesiastes 3, e vamos ler aqui o versículo 11, que fala o seguinte: tudo o que fez Deus formoso no seu devido tempo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E como me chama a atenção isso, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E todo homem, toda mulher, ele então foi criado por Deus com a eternidade no seu coração. Deus colocou no nosso coração um desejo pela eternidade, há um anseio insaciável dentro de nós, um anseio inconsolável dentro de cada alma humana, que é um desejo pela eternidade. A gente tenta satisfazer esse desejo de várias formas. Um jovem, ele pode tentar satisfazer esse desejo que há na sua alma, esse anseio incontrolável que há na sua alma, ele pode tentar satisfazer com férias maravilhosas, ele pode tentar satisfazer com conquistas financeiras, ele pode tentar satisfazer com drogas, com sexo irresponsável, ele pode tentar satisfazer com conquistas e projeções de conquistas esportivas num time, em algo que ele gosta, ele pode tentar satisfazer através de um sucesso profissional, mas o fato é que o anseio permanecerá. Começa a prestar atenção como todos nós temos um desejo por algo mais. Todo mundo tem um desejo por algo melhor. Quem sabe você desejava em algum momento ter um salário. Você falava, puxa, quando eu tiver aquele salário, a minha vida vai ser totalmente diferente. Eu passo os perrengues que eu passo as dificuldades que eu passo, essas dores que eu passo, e a minha vida é assim, por quê? Porque eu não tenho aquele salário. Até o dia que você conquista aquele salário. Quando você conquista aquele salário, que um dia você sonhou ter, o que você quer? Um salário maior. E de repente o salário maior, e de fato, se a gente for nas pessoas mais ricas, se você for lá no Elon Musk, que segundo ali os estudos ali, aquelas listas dos maiores bilionários que existem, colocam ele atualmente como no topo da lista do homem mais rico do mundo, mas você não vê ele falando assim, pronto, me tornei o homem mais rico do mundo, estou de boa agora, não preciso de mais nada. O cara já conquistou tudo o que ele poderia comprar, qualquer coisa que ele queira comprar, ele tem. O que ele faz? Quero ir para Marte. Não é verdade? Eu não estou inventando. Ele quer ir para Marte. Sabe por quê? Porque uma pessoa, se ele conquistar tudo que ele possa conquistar nessa terra, ele vai tentar conquistar outros mundos. E ele pode conquistar o sistema solar inteiro. E não se sentirá satisfeito. Porque todos nós fomos criados com um desejo pela eternidade, e não há nada nessa terra que possa satisfazer esse desejo. Nenhum relacionamento vai conseguir preencher o que você realmente precisa. Nenhuma droga, nenhuma igreja. Apenas o Senhor
E isso então fala dessa fome, dessa sede. Assim que o Espírito Santo desperta uma pessoa, essa pessoa começa a almejar a justiça diante de Deus. Quando um jovem é salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, e a partir da habitação do Espírito Santo dentro de mim, aquele meu desejo, aquele meu anseio que antes estava desfocado, não sabia para onde apontar, agora guiado pelo Espírito Santo, agora conduzido pelo Espírito de Deus, eu começo a inclinar essa minha fome e sede da minha alma, para quê? Para a justiça. E esse jovem agora passa a se perguntar: como eu posso ser transformado em justo à vista de Deus? Um jovem verdadeiramente salvo, ele precisa que os seus pecados sejam perdoados. Um jovem verdadeiramente acordado pelo Espírito Santo, ele precisa que a sua vida seja justificada. E agora, com o Espírito Santo habitando em mim, eu preciso ser revestido dessa justificação de Cristo, que me leva para um caminho de santificação. Assim como é natural ao homem precisar de pão, precisar de água, você não precisa mandar alguém ficar com fome. Eu não preciso mandar um jovem aqui hoje: ó, eu quero te dar uma ordem, você precisa sentir fome. Basta eu decidir pregar por 3h30 consecutivas aqui hoje à noite, e vocês estarão com fome. Na verdade, nem precisa disso não. Basta eu começar, sei lá, se eu começar a dar um exemplo e falar de pizza, se eu botasse uma imagem de uma Coca-Cola geladíssima assim, escorrendo, sabe, aquele negócio, aquela aguinha assim escorrendo na Coca-Cola. Se eu mostrasse agora imagens de comidas muito boas, de um churrasco, aquela carne quentinha. Se eu soltasse o som agora daquele barulho que faz a churrasqueira, assim, aquele da água, da carne ali na grelha. Bastasse eu fazer isso, e provavelmente, sei lá, metade desse salão já estaria com fome. Porque você não precisa dar ordem para alguém sentir fome. É uma reação natural de todos nós. Você não precisa dar ordem para alguém sentir sede. Presta atenção aqui. Não é necessário ordenar a um jovem avivado que deseja se santificar. Não é preciso dizer ao jovem avivado: deseja a santidade. Ele abriria a mão dos seus olhos para alcançar a santidade. Ele estaria disposto a cortar uma mão para alcançar a santidade, porque para um jovem avivado, ele é como aquele descrito por Jesus: é melhor que eu arranque os meus olhos, que eu corte uma mão, se meus olhos me fazem pecar, é melhor que eu arranque os meus olhos, se minha mão direita me faz pecar, é melhor que eu arranque, porque é melhor entrar nos céus, é melhor entrar na presença de Deus sem uma mão, do que viver afastado dessa presença com ambas as mãos. Essa é a fome e sede por justiça. O sedento, ele precisa beber água ou morrerá. Salmo 136 diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Sabe o que isso significa? A gente tem aqui, né, um funcionário que trabalha alguns funcionários que trabalham pela madrugada. Hoje eu não sei quem que está no plantão aqui, se é o Sérgio, se é o Rodriguinho. Algum deles vai começar a trabalhar daqui 13 minutos. Vai entrar, bater cartão às 9 da noite e vai ir até, sei lá, às 7 da manhã de amanhã. Se você chegar aqui amanhã cedo, faltando 10 minutos para ele ir embora, depois de ele ter trabalhado uma madrugada inteira, irmão, ele vai estar ansiando para chegar o horário dele para ir para casa. Ele não vê a hora de chegar. É isso que esse salmo está falando: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que alguém que ficou trabalhando durante a madrugada toda. Sentir fome de justiça não é um sinal de fraqueza.
Pelo contrário, sentir fome de justiça é um sinal de saúde espiritual. Porque o morto é quem não sente fome. Sabe quem não sente fome? O morto. Sabe quem não sente fome de justiça? O morto espiritual. Você nunca vai ver chegar lá uma entrega de iFood no cemitério. Pediram aqui na Cova 32. Uma pizza aqui, um hambúrguer. Por quê? Mortos não sentem fome. Nenhum jovem que está lá fora do mundo hoje, morto espiritualmente, ele não está com fome de justiça. Pelo contrário, quem é do mundo anseia pelas coisas mundanas. Mas o jovem que está em Cristo, ele tem uma obsessão por tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma virtude, é isso que ocupa a mente dele, é isso que ocupa seus pensamentos, é nisso que está o seu foco, é nisso que ele está pensando, onde está aquilo que é bom, será que isso que eu estou fazendo é bom, será que isso que eu estou fazendo é justo, será que isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor, como eu posso agradar ao Senhor hoje? Ele acorda pensando nisso, naquilo que é bom, naquilo que é santo, se há alguma virtude, se há algum louvor, a mente dele é ocupada pelas coisas de Deus. Por quê? Porque ele tem vida de Deus. Por quê? Porque o espírito dele está conectado com o espírito de Deus. Ele é um jovem saudável espiritualmente, o jovem que jejua, o jovem que lê a palavra de Deus, o jovem que participa da reunião de oração, o jovem que confessa e deixa os seus pecados, o jovem que busca a presença de Deus. Ele tem fome de Deus. Irmãos, a falta da fome e sede de justiça é um sinal de alerta. É só a gente ver no nosso corpo natural. Um dos primeiros sintomas, quando eu e você ficamos doentes, é o quê? Perda de apetite. É ou não é? Você fica doente, você perde o apetite, você não está afim de sair comer, você... Quando come por obrigação. Sentir fome, sede por justiça das coisas de Deus é um sinal de uma vida espiritual saudável. O bem-aventurado, ele tem fome de ver a justiça ganhando espaço ao seu redor. Ele deseja que outros sejam salvos. O crente cheio do Espírito, ele está olhando ao seu redor, ele está andando no seu bairro, ele está entrando na sua faculdade, ele chega no seu trabalho, e ele pensa, ele tem fome, e se essa pessoa fosse salva? Como seria o bairro Alto, se todos os jovens do bairro Alto estivessem comigo sábado à noite adorando o Senhor? Como seria essa cidade, se todos estivessem abandonando os pecados? Ele tem fome e sede de ver a justiça de Deus se estabelecer. Quando a gente estuda a vida dos grandes avivalistas, os homens que foram mais saudáveis espiritualmente, a gente vê que eles tinham uma fome, um desejo incontrolável de ver as pessoas sendo livres do pecado, de ver as pessoas abandonando a bebida, de ver as pessoas se curvando diante de Jesus. E de fato o que começou a acontecer? Começou a acontecer uma epidemia de famintos e sedentos ao seu redor. No final das contas, um avivamento nada mais é do que uma epidemia de fome e sede da justiça de Deus. Só quando um grupo de jovens, eles se reúnem para sonhar juntos, e se todos ao nosso redor se santificassem, e se todos ao nosso redor abandonassem a vida longe de Deus, e se todos ao nosso redor começassem a orar e buscar, o que aconteceria se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos? O que aconteceria em nosso meio? Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Amados, eu e você precisamos acordar. Eu creio que o Espírito Santo está despertando jovens
para terem essa fome, para terem essa sede. Cara, se você não almoçou, se você está o dia inteiro meio sem comer, na correria hoje, você pode até estar gostando da minha palavra, pode até estar participando, anotando aí, mas você, tenho certeza, você está pensando enquanto eu prego, o que eu vou comer quando acabar o culto? Um jovem que tem fome e sede de justiça, ele tem a sua vida, ele vai para o seu trabalho, ele estuda para a prova, ele paga boleto, ele pega o Inter 2, mas enquanto a sua vida está acontecendo, ele está com essa fome batendo dentro da sua alma, mas eu quero ver, Senhor, o teu reino se estabelecer. Jesus tinha fome e sede de justiça, porque quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, ele vai orando: perdoa as nossas dívidas, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. E a gente vê um homem faminto, sedento pela justiça, disposto a se entregar para que a justiça se estabelecesse. Que 2025 seja um ano de salvação. Que 2025 seja um ano onde a gente veja cada vez mais e mais jovens se curvando no altar diante de Jesus. Que 2025 seja um ano de oração. Que 2025 seja um ano onde é feito aqui na terra como é feito nos céus. Irmãos, vamos desejar, vamos pedir para o Senhor: coloque em mim essa fome. Assim como Eclesiastes fala, que eu tenho dentro de mim um desejo pela eternidade. Que eu tenha um desejo pela eternidade nos meus dias. Que eu possa ver a vontade de Deus se cumprindo. Vamos orar, eu sinto que a gente precisa orar por isso agora. Começa a orar aí no seu lugar, enquanto eu oro aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que 2025 seja um ano de salvação, Senhor. Pai, coloque em nós uma fome, uma sede de ver o teu reino acontecer em nosso meio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gente não viva a nossa vida de uma forma apática, de uma forma morta, Senhor. Estamos vivos, por isso temos fome. Estamos vivos, por isso temos sede de ver o Senhor se mover em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos acordar, como o Giovanni sentiu de orar hoje, Senhor. Venha nos acordar, venha acordar os seus jovens, Deus, para que possam sonhar com o teu reino, Pai, e com a tua justiça. No nome de Jesus, se você quer isso, diga amém. O que é a justiça que esse texto fala? Ok, eu entendi que um jovem saudável espiritualmente, ele tem fome, ele tem sede, mas tem fome e sede do quê? Eu fiz uma definição aqui, eu li muita coisa recentemente sobre isso, e escrevi uma definição minha daquilo que eu entendi no Senhor. A justiça é a expressão moral do reino de Deus na vida de um discípulo. A justiça é a expressão moral do reino de Deus na vida de um discípulo. É a santidade que é fruto da fé salvadora. É a santidade que é fruto da fé salvadora. Veja, o versículo que diz que a salvação é pela graça e pela fé, está lá em Efésios 2, de 8 a 9. Eu vou ler para você. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ok? E Tiago 2, 17 e 19 eu entendo como um complemento deste texto, que fala o seguinte: a fé por si só, se não acompanhada por obras, está morta. Ou seja, eu sou salvo somente pela fé. Vamos estabelecer isso? Somos salvos somente pela fé, não por obras. Não é uma obra minha que me traz a salvação, é a obra de Cristo na cruz. E a minha salvação então vem pela minha fé na obra da cruz. Porém, eu sou salvo por uma fé somente que não permanece solitária. Eu sou salvo somente pela fé. Uma fé a qual não permanece solitária, sozinha. Ela passa a ser acompanhada por obras.
ela se torna acompanhada por obras. Então eu sou salvo pela fé e não por quão santo eu estou. Eu não sou salvo por quão santo eu sou me torna salvo, não. Mas se eu não estou em um caminho de santificação, eu ainda não possuo a fé salvadora. E essa não é um pensamento meu, é um pensamento de um autor chamado Walker Marshall, no livro O Mistério da Santificação. Ou seja, a santificação é um sinal da salvação. Mas se eu crer que a santificação é um sinal da salvação, eu não estaria diminuindo a salvação? Eu não estaria etiquetando a salvação? Não, muito pelo contrário. Sabe por quê? Se eu sou salvo por obras, existe um limite daquilo que Deus pode me pedir. A medida das minhas obras. Se eu sou salvo pela fé, tudo é possível ao que crê. E agora, a minha obediência pode ser incondicional, porque minha obediência, a minha caminhada em santificação, não está condicionada ao poder das minhas obras. A minha obediência, a minha caminhada em santificação, está condicionada à minha fé, a fé a qual me salvou. Você está entendendo que ter uma resposta de santificação à salvação de Cristo, não é o diminuir a salvação, pelo contrário, é o expandi-la, aumentá-la. Exatamente, porque a minha salvação não foi pelas minhas obras. Deus pode exigir de mim muito mais do que apenas minhas obras podem entregar. A justiça a qual eu tenho fome e sede, não está na medida das minhas obras. A justiça a qual eu tenho fome e sede, está na medida da glória de quem é Deus. E é nessa medida da glória de quem é Deus, é que eu quero caminhar em santificação. Se a minha salvação fosse por obra humana, eu andaria numa medida de santidade de homens. E com isso, eu andaria numa medida de santidade mundana. Exatamente, porque o que me salva é a fé em Cristo. Eu olho para Cristo e, vislumbrado pela glória de quem Ele é, eu posso andar num caminho mais excelente. E é nessa medida que eu vou corresponder. Irmãos, grandes composições musicais merecem aplausos. Grandes produções cinematográficas merecem prêmios, merecem o Oscar. Grandes atletas, grandes times esportivos merecem títulos. A grandiosidade da glória de Deus merece o meu estilo de vida, merece a minha santidade, merece a minha obediência. Irmãos, Deus merece a minha santificação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de andar num padrão moral celestial que é pedido aos discípulos. É tão triste. A gente fala, como quem gosta de futebol aqui, eu gosto muito de futebol, então, por exemplo, existem aqueles times que foram muito injustiçados, que não ganharam um título. O que vocês estão correndo aí? O que vocês estão rindo aí? Depois você me conta uma piada. Estão falando do Atlético, né? Esse não merece título nenhum, fica tranquilo, não é ele. O Atlético não me frustra, já nem me cria expectativa. Mas, por exemplo, a seleção brasileira de 1982... se fala que foi uma das maiores seleções de futebol que já existiu. Uma seleção fantástica, realmente. Alguns dos melhores atletas das suas posições. Valdir Pérez, Luizinho Oscar, Leandro Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Serginho, Éder. Uma grande seleção. E não ganhou o título.
E até hoje se fala que grande injustiça. Atletas que no último momento não alcançaram. Filmes que foram injustiçados no Oscar. A gente fala até hoje do Oscar roubado da Fernanda Montenegro, que ainda não só não deram para ela, mas deram lá para Gwyneth, esqueci o sobrenome dela, que não merecia o Oscar. E aí se fala, agora, esquecemos da injustiça que nós cometemos com um Deus glorioso, que entregou seu Filho na cruz, e que muitas vezes não entregamos a Ele o estilo de vida, o qual Ele merece. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Porque quando eu escolho andar num caminho de justiça, quando eu escolho andar numa caminhada de santificação, quando eu escolho ter fome, Senhor, conserta os meus caminhos, Senhor, muda o que é de errado em mim, corrige os meus passos. Quando eu faço isso, por quê? Porque eu quero agradar a Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Quando eu olho para a gloriosa imagem de quem Ele é, e eu entrego essa santidade, eu sou saciado nele. Sou saciado. Vamos para a última parte desse versículo. Ser saciado. Amados, para mim, quando eu penso no bem-aventurado que tem fome e sede de justiça e é saciado, logo eu sou empurrado para como Cristo em nós é a esperança da glória. Voltando para o texto de Eclesiastes, que Deus colocou em nós um desejo pela eternidade, e se nós temos essa inclinação de procurar, de desejar algo para complementar aqui aquele espaço que há na nossa alma, é apenas Cristo em nós. É só com Cristo que nós temos esperança de entrar nesse lugar glorioso. E se temos falado que o tema do Acampáscoa é o glorioso dia, irmãos, precisamos que Cristo cresça e eu diminua. Caminhar essa caminhada de santificação trata de eu permitir que Cristo cresça e Cristo em mim seja a esperança da glória, e é nele que eu serei saciado, é nele que eu serei completo. Essa promessa de Jesus é um chamado para um atender às necessidades mais profundas, que só podem ser plenamente satisfeitas em Deus. Quando eu vejo que aquele que tem fome e sede de justiça, ele é saciado, eu penso que ele é atendido. É uma pessoa que é atendida. E quando a gente busca a justiça de Deus, nós somos recebidos da sua presença com compaixão, com graça. Ele não ignora o clamor de um jovem que está no seu quarto, falando: Senhor, me perdoa, Senhor, mais uma vez eu fiz aquilo que é errado, mas eu não quero, eu tenho uma fome, Deus, eu tenho uma sede, que eu abandone esse pecado, Senhor, me ajuda, Deus, perdoa as minhas dívidas. E quando eu tenho fome, quando eu tenho essa sede da justiça, da caminhada em santificação, eu sou respondido por Deus. Como é bom você ser respondido por Deus. Salmo 34:10 fala: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho que tem tudo a ver lá com Eclesiastes 3:11, e com esse desejo de ser saciado através da justiça. C.S. Lewis fala o seguinte: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. É o desejo da eternidade. E então, é só nele que eu sou saciado. Ser saciado para mim fala de ser respondido. Isaías 65:24 diz o seguinte: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Ora, se ele vai me responder antes de eu pedir,
Se Ele vai me dar antes de eu falar. Qual é o gatilho? Qual é a ação que vai dar essa reação em Deus e me atender? A fome, a sede, o desejo por aquilo que é do alto. Quando eu tenho fome e desejo, a minha oração ainda nem saiu da minha boca e Deus já está me respondendo, já está me atendendo. Ser saciado é você se perceber respaldado por Deus. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a gente perceber que eu sou saciado nele, eu sou completo nele, e ele agora é quem me respalda, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que está andando no caminho de santificação, aquele que deseja aquilo que você ainda não tem. Amados, o que eu estou falando aqui, de ter fome e sede de justiça, eu não estou falando que nós seremos aqui um grupo de pessoas perfeitas, onde nós fazemos tudo aquilo que nos é pedido, e somos melhores do que os outros. O que eu estou falando aqui, são homens e mulheres que têm desejo e buscam comparar a sua vida com a palavra de Deus. E quando nós somos essas pessoas, Deus nos respalda, Deus nos guarda, Ele nos protege, Ele coloca muros ao nosso redor, Ele o faz como Ele fez com Jó, que Ele mesmo tinha construído um muro de proteção do seu servo Jó. Quando nós somos saciados em Cristo, a nossa fome se torna um encontro diário com Deus, a nossa sede é preenchida pela plenitude da sua presença, o nosso anseio por justiça é transformado em uma ação para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos e vê, Ele tem boca e fala. Portanto, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quando me buscares, quando tiver fome, quando tiver sede, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele que tem fome e sede de justiça é saciado, é atendido, é respondido, vê a esperança da glória se cumprir em Cristo. E eu quero encerrar hoje. Talvez você está aqui nos visitando, talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você está afastado do Senhor. E essa semana eu li um texto que eu achei bem interessante e que tem a ver aqui, para a gente de uma forma completar essa mensagem de hoje. Falar sobre... Eu gosto muito de histórias da Segunda Guerra, eu estava lendo ali um livro, que fala algumas histórias da Segunda Guerra, e eu me deparei com esse texto aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem garoto viveu 4 anos sem nenhuma notícia do seu pai, que havia sido convocado para lutar na linha de frente. A ausência era angustiante, e ele frequentemente se perguntava se seu pai estava vivo ou morto. Se lembrava dele ou se ainda o amava. O menino orava todas as noites pedindo que, de alguma forma, seu pai voltasse para casa. Um dia, logo após o fim da guerra, enquanto ele brincava no quintal, ouviu o som do portão se abrindo. Seu coração acelerou. Ele correu para ver e ali, parado na entrada, estava o pai, ainda com a farda do exército. O menino correu para abraçá-lo e o pai segurava uma pilha de cartas em sua mão. Com lágrimas nos olhos, o pai disse: eu escrevi para você durante todos esses anos. Cada carta era uma forma de tentar me conectar com você. Mas por causa da guerra, os correios do nosso país estavam desativados e as cartas sempre voltavam. Agora que a guerra acabou, não apenas você poderá ler o que eu escrevi, mas pode estar comigo novamente. Naquele momento o menino percebeu que, mesmo distante, o pai nunca havia deixado de pensar nele, nunca havia deixado de se comunicar, ainda que as circunstâncias não permitissem que ele recebesse as mensagens. E amados, assim como esse pai, Deus, Ele nunca deixou de te amar. Assim como esse pai, Deus,
nunca deixou de ser intencional em procurar um relacionamento contigo. Mas, assim como por causa daquela guerra, os correios não estavam funcionando, e com o final da guerra, pôde haver esse reencontro. Saiba que o pecado é como a guerra que faz separação entre o pai e o filho. A nossa vida de pecado, ela gera uma morte espiritual. Uma morte que nos afasta, que nos impede de nos relacionar com Deus, que nos separa. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a obra de Jesus na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi como se houvesse o decreto do final da guerra. E agora o filho pode ter acesso ao pai novamente. Agora, perceba comigo como seria uma grande loucura se aquele filho que agora tem o pai disponível na sua casa, se aquele filho virasse as costas e voltasse lá e brincar com o seu carrinho, sei lá o que ele estava fazendo. Seria uma loucura. Mas Jesus morreu para que eu e você, a gente possa se reconectar com o Pai. E muitas vezes a gente vira as costas. Mas hoje à noite, você que está aqui, se você está afastado de Deus, você tem a oportunidade de fazer como aquele filho que foi correndo para os braços do Pai. Jesus abriu o portão. Jesus colocou pai e filho diante. Agora basta você, filho, abrir a porta, como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se você quer ser um bem-aventurado, se você quer ser um jovem feliz, hoje você pode começar a sua caminhada de uma vida em justiça. E como eu disse, a fé não é por obras, a fé vem pela fé. A fé que Jesus Cristo é o Salvador. A fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A fé que Jesus Cristo tem uma vida para mim. E se você quer declarar isso hoje, eu quero te dar a oportunidade. Quero convidar todos aqui, fiquem de pé nos seus lugares, por favor. Não se movimente, não saia ainda. A gente já vai encerrar. Mas se você pode aí agora, feche seus olhos, abra suas mãos, para que você possa colocar toda a sua concentração hoje em Jesus, no Senhor. E repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que eu creio, eu tenho fé que você é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio que Jesus tem uma vida para mim. E a partir de agora, eu quero viver essa vida que Deus tem para mim. Eu declaro que o Senhor é meu Senhor e Salvador. E a partir de agora, viverei contigo. No nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém. Continue com seus olhos fechados, com suas mãos abertas. E se você crê nisso, e você quer fazer como aquele filho, quer correr para os braços do Pai, se você entregou hoje a sua vida para Jesus, se você quer voltar para Deus, e você quer fazer como esse filho, ele correu até o portão, eu quero pedir, levanta a sua mão no seu lugar, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alto no seu lugar. Isso, bem alto. Se apresenta para o Senhor hoje. Se você estava afastado de Deus, e você fala: eu quero voltar para Jesus, levanta a sua mão bem alto no seu lugar, eu quero ver você. Você que está com a gente no Campus Live, se você está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar para Jesus, escreva aí no chat: eu creio. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu gostaria de orar contigo. Vem aqui à frente, eu gostaria de abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Quem levantou a mão, entregando a vida para Jesus, pode vir aqui. Eu gostaria de abençoar a sua vida. Se você convidou um visitante, pergunta para essa pessoa, diga assim: você gostaria de ir lá e entregar a sua vida para Jesus? Eu vou com você. Não precisa vir sozinho. Mas quem quer tomar essa decisão hoje, eu gostaria de abençoar a sua vida. Vem até aqui à frente. Sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero te dar a oportunidade de você tomar essa decisão hoje.
Faça como aquele filho que saiu do seu lugar e foi até o pai. Tem alguém que gostaria de vir? Quero te dar a oportunidade. Se você está conosco aqui pelo Campus Live e você quer entregar a sua vida para Jesus agora, escreva aí no chat. Escreva assim: eu creio. E a nossa equipe do Campus Live vai falar com você e vai te conduzir numa oração aí onde você está. Eu gostaria de orar com você que fala: eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero ter fome e sede de justiça. Você que assim como eu diz: Senhor, me desperta, me acorda, Jesus. Senhor, eu quero, Deus, eu quero ser como aquele que tem um desejo pelas coisas de Deus. Senhor, eu estou vivo, por isso eu quero ter fome e sede do Teu reino, Senhor. Você que quer ver no seu coração uma chama acesa, fala: Senhor, eu quero ver as pessoas sendo salvas ao meu redor. Quem sabe você quer ver a sua família ganhar para Jesus, mas para você a salvação vai ser uma prioridade. Você vai orar, vai interceder, vai profetizar, vai visualizar ao seu redor as coisas sendo transformadas, porque você é um bem-aventurado. Você tem fome e sede de justiça. Você que fala: Senhor, eu quero cada dia mais na minha vida ver o Senhor produzindo os frutos do Espírito. Eu quero isso, Deus. Eu quero dormir sonhando e me tornar aquele homem de Deus, e me tornar aquela mulher de Deus. Eu quero me ver passando no meu dia a dia, gastar horas do meu dia pensando naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é agradável, naquilo que tem louvor e virtude, meditando na palavra de Deus e falando: se essa palavra entrar em mim, se eu olhar as coisas através da visão dessa palavra. Você que quer que a sua versão de 2025 seja de um jovem que tem fome e sede de Deus, vem aqui no altar, se apresenta para o Senhor, peça para que o Espírito Santo produza essa fome em você, uma fome que homem não pode produzir, uma fome que não é contemplada pelas coisas desse mundo, não é atendida por ouro nem prata, porque isso a ferrugem corrói. Uma fome que só pode ser atendida por aquilo que veio do céu. Oh Senhor, oh Jesus, o que aconteceria, Deus? O que aconteceria, Deus, se o Senhor me desse 100 jovens que amem mais a Deus do que a si mesmo? O que aconteceria em Curitiba, Deus, se se levantasse uma geração que ama a palavra do Senhor a ponto de meditar nela de dia e de noite? Deus, o que viveríamos nos nossos dias, Senhor, se de repente olhássemos ao nosso redor e enxergássemos, Deus, jovens que desejam o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Oh Jesus, coloque em nós, Deus, esse desejo pelas coisas do alto. Coloque em nós, Deus, essa fome, esse anseio por quem Tu és, Deus. Senhor, conduza esses jovens, Deus, a andar no caminho de santidade, que é maior
do que aquilo que as suas próprias obras poderiam produzir, Senhor. Senhor, as obras deles limitam muito o que o Senhor pode pedir. Jovem, as suas próprias obras limitam muito o que Deus pode pedir. Mas atenção, a partir da hora que você coloca o seu coração na fé salvadora, que é por graça, a graça de Deus, ela te basta para corresponder em qualquer caminho que Deus te peça a partir de agora. E agora a medida da minha santidade não é mais na medida a qual eu acho que eu posso andar. Agora a medida da minha santidade é num nível de caminhada da minha fé, da fé que eu tenho em Cristo, naquilo que eu creio que o Espírito Santo pode produzir, naquilo que eu creio que Deus pode fazer. E o Deus que por uma palavra criou o sol, por uma palavra pode me levar a um andar mais excelente. Por uma palavra Ele pode me levar a ter pensamentos que são puros. Por uma palavra Ele pode me levar a ter santidade dos meus olhos. Por uma palavra Ele pode me levar a ser uma pessoa justificada e justa nas minhas escolhas. Eu tenho fome, eu tenho sede pela justiça de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede por aquilo que é certo. Eu tenho fome, eu tenho sede por aquilo que agrada o coração de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede por aquilo que representa o reino do Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede com uma ferida de sede pelo reino de Deus feito dos meus dias, que seja feito aqui na terra como é no céu. Como é no céu. Senhor, me leva a caminhar nessa medida de justiça. Me leva a caminhar nessa medida de justiça, que seja feito aqui na terra como é no céu. Vamos adorar ao Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por